Bom, e no programa de hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante delicado, né? Neste período que nós estamos vivenciando agora, neste período da pandemia, vamos conversar um pouquinho sobre o luto, como é difícil, não é? Superar a dor do luto. É muito complicado, nós estamos vendo aí diariamente, não é? O número de vítimas fatais da Covid-19, então hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto que é um pouquinho delicado. Quem vai falar com a gente é a psicóloga Érica Lima, diretamente da Bahia. Ela que já esteve aqui, né, recentemente com a gente, vai conversar mais um pouquinho sobre esse assunto, sobre o luto. Se você quer enviar perguntas, comentários, manda para o 99112-3395, 99112-3395, que nós vamos transmitir aqui o seu comentário, responder a sua pergunta. E agora eu vou chamar a nossa convidada que já está aqui conectadinha com a gente. Boa noite, Érica Lima, psicóloga. Seja muito bem-vinda mais uma vez ao programa Meu Doutor. Boa noite, Amanda. O prazer é todo meu estar aqui novamente com vocês. E hoje, para falarmos um pouquinho sobre um assunto que é bem delicado, né, Érica? Que é a questão do luto. Nós já sabemos que o luto ele é muito difícil de ser vivido normalmente. E agora, nesse período da pandemia, parece que ficou bem mais complicado, né? Com certeza, Amanda. Principalmente com essa pandemia, muitas vezes a pessoa que está passando pelo luto, ela não teve a oportunidade de se despedir, de dizer adeus, né? Então, isso intensifica mais a elaboração desse luto. Joia. Érica, vamos só iniciar a nossa entrevista contextualizando um pouquinho, né, a questão do luto. Muitas pessoas, eu acredito que todo mundo sabe o que é o luto, mas só pra gente, né, conseguir aqui iniciar a entrevista bonitinho, eu queria que você falasse um pouquinho do luto pra gente. Sim, claro. A gente poder entender um conceito que engloba, né, o luto, ele é muito importante. Em primeiro lugar, o luto, ele não está vinculado apenas à morte, tá? E sim o rompimento de um vínculo afetivo, muitas vezes de forma inesperada. Então, nós podemos passar por situações de luto que envolva outros contextos, como, por exemplo, o rompimento de um relacionamento, né? Pode ser um relacionamento amoroso, uma amizade, uma sociedade, a perda de um emprego, mudanças de residência. E no nosso ciclo de desenvolvimento normal, né, como por exemplo a passagem da infância para a adolescência, né, em que se passa pelo processo do luto, do corpo infantil, né? Então o luto ele está associado a essa desvinculação, a essa quebra afetiva entre a pessoa e o seu objeto de afeto. Né? Então, trazendo para o contexto da pandemia, o luto ele se torna mais intensificado, porque além de eu ter esse rompimento afetivo, né, isso acontece de forma muito inesperada, né? A Covid, ela está aí ceifando vidas rapidamente, então não tem um processo de elaboração, de pensar a respeito desse rompimento, né, dessa situação. Então, o luto ele se intensifica porque o rompimento ele é feito de forma inesperada. Vale lembrar, né, Érica, que toda dor, que nenhuma dor deve ser minimizada, né? Sim, é claro que você, de repente, perder um parente, perder uma pessoa que você ama e saber que você nunca mais vai ver aquela pessoa porque ela se foi, né? Deve ser bem mais difícil do que, enfim, o término de um relacionamento, mas nenhuma dor deve ser minimizada porque toda perda é dolorosa, né? Exatamente, justamente porque a perda ela vai além
do físico, ela vai além do material, da matéria que a gente propriamente dita. Ela envolve os nossos sentimentos, o nosso afeto, o nosso vínculo, né? Então ela é muito mais forte do que a gente pode imaginar. Então a dor, ela é individual, ela é vivenciada de forma única por cada pessoa em cada situação, né? Então a mesma situação que pode não me abalar tanto, Amanda, para você pode ser algo muito triste, pode te afetar de forma drástica, e isso deve ser respeitado, né? Então muitas vezes a gente tem mania de olhar assim, para algumas pessoas e dizer: nossa, fulano, você está sofrendo por causa dele, você está sofrendo por causa disso. Ah, que bobagem, tem pessoas com situações piores que você e não estão nesse estado. Só que a gente não sabe a intensidade desse vínculo afetivo daquela pessoa. Então, nós temos, acima de tudo, que respeitar o momento de cada um, o luto de cada um, independente de qualquer coisa. Érica, o luto, ele tem um período para ser vivido? Tem muitas pessoas que falam: viva o luto, mas depois enxugue suas lágrimas e vida que segue, porque a vida continua. E você... Só que existem pessoas que conseguem superar um pouco mais rápido, tem pessoas que demoram um pouco mais e tem pessoas que convivem, não é, com aquilo por muito tempo. Então, assim, existe vamos dizer, um prazo de validade, né, para o luto? Ou por mais que essas pessoas, né, que normalmente tendem a demorar um pouco mais a superar, é normal, ou elas vão precisar de um acompanhamento psicológico? Como é que é essa coisa do prazo de validade, entre aspas, aqui, né? Então, Amanda, não existe um padrão, tá? Como você mesma falou agora, algumas pessoas superam, conseguem seguir em frente. Só que antes de definir essa questão de tempo, eu acho que a gente precisa definir uma coisa muito importante. O que é superar? Né? Porque existe uma diferença entre a gente viver o luto e superar. Mas superar é deixar de sentir? É deixar de lembrar da pessoa? Será que é isso? Eu acho que não, né? Então a superação, ela está ligada ao sentido de que a vida continua, né? Algumas pessoas enlutadas, elas entram em um processo de luto patológico, que é quando a pessoa não consegue seguir em frente. A dor é tão angustiante que ela não consegue seguir, dar continuidade, fazer suas tarefas diárias, né? Todos nós precisamos de um tempo de recuperação, claro, obviamente. Porém, essas pessoas, elas estão naquele sofrimento, desse rompimento de vínculo tão intenso que elas não conseguem dar continuidade à sua vida. Então, é aí que entra a ajuda psicológica, a ajuda psicoterapêutica para ajudar na elaboração desse luto, né? Para que a pessoa consiga, mesmo com saudade, mesmo sentindo, dar continuidade à sua vida. Então, entendendo essa diferença de superação e elaboração de luto, então nós podemos destacar que o tempo, ele, assim como a forma de sentir, é diferente de pessoa para pessoa, né? Algumas pessoas, elas vão ter um tempo maior, vão precisar de um tempo maior, até vão precisar de uma ajuda para poder voltar a exercer as suas atividades, as suas tarefas, e outras demoram um pouquinho mais, outras são mais rápido. Então isso é muito individual, né? Isso também vai muito relacionado à intensidade do vínculo que a pessoa tinha com o objeto perdido, né? Então é muito singular, é muito individual, vai de acordo com a história de vida de cada pessoa. Érica, vou pedir licença para você uns minutinhos, é bem rapidinho, a gente vai para o intervalo comercial e no próximo bloco a gente fala um pouquinho mais sobre esse assunto, tá bom? Bom, e hoje nós estamos falando aqui sobre luto na pandemia, né? Quem está conversando com a gente sobre esse assunto é a psicóloga Érica Lima, diretamente da Bahia, é um estado muito bom, né?
Faz tempo que eu não vou na Bahia, faz acho que uns 4 anos que eu não vou na Bahia, mas saudadezinha de comer ali um acarajé gostoso perto do Farol da Barra, vendo aquela paisagem linda. É maravilhoso, saudades da Bahia. Érica Lima, psicóloga, luto na pandemia, um assunto delicado e muito necessário, né? Nesse momento tão difícil que nós estamos enfrentando, eu acho que quem não perdeu, ninguém conhece alguém que perdeu, né? Tem alguém próximo que já perdeu algum parente, que já perdeu algum amigo, por causa desse vírus que chegou aqui e mudou a vida de todo mundo. De repente, nós tivemos que mudar alguns hábitos, tivemos que aprender a usar máscara, tivemos que aprender a fazer o mínimo, que é higienizar as mãos, né? Tivemos que mudar as nossas rotinas, nos distanciar de pessoas. É muito complicado, né? Graças a Deus eu não perdi ninguém da minha família, mas nesse final de semana foi aniversário da minha avó e eu não pude nem dar um abraço nela, porque nós tememos, né, pela saúde do próximo, e eu sei que eu tô saindo, que eu tô me expondo, porque eu preciso sair para trabalhar. Então eu não posso simplesmente chegar na casa da minha avó e dar um abraço nela, porque eu sei os riscos que eu posso estar levando. Então é uma questão de muita consciência, de muita empatia também. Então esse vírus, ele chegou para mudar tudo. Na verdade, Érica? Com certeza, a gente teve que se adaptar e reaprender a viver em sociedade diante da realidade, né? A gente teve que se adaptar e foi e está sendo muito difícil essa readaptação. Tem que reaprender a ser sociável. E isso traz grandes impactos à nossa saúde mental, né? Falando de um conjunto de fatores. E quando nós perdemos o luto, quando nós enfrentamos o luto, então a gente ainda, além de lidar com a adaptação do momento, que por si só já é bastante delicada, a gente ainda passa pela dificuldade que é de perder alguém que amamos dentro desse contexto. E essa doença, Érica, ela é uma doença tão... eu não consigo nem encontrar a palavra certa agora para te falar, mas olha só como ela é. Primeiro, ela isola você em casa. Quando alguém acaba falecendo por ela, além de você estar isolado, você não pode se despedir daquela pessoa. Quando um paciente entra na UTI, ele já entra com a consciência de que ali ele vai ficar sozinho, ele não pode ter um parente para acompanhar. E muitas vezes ele já entra com aquela consciência. E a partir daqui, esse é o momento que eu não vejo mais ninguém da minha família, porque muitas pessoas entram na UTI já com aquela consciência, né, de que infelizmente o pior pode acontecer. Então ela é uma doença que, nossa, eu não consigo nem expressar assim o medo, o pânico, não é, que eu tenho desse vírus, sinceramente. Sim. Com certeza, porque imagina, a gente se coloca no lugar de quem está internado, que está ali sozinho e sabe que pode acontecer, né, de chegar a morrer e não se despedir, e não ver a sua família pela última vez. E também a gente se coloca no lugar das pessoas que têm os familiares lá internados e que não pode fazer nada, a não ser esperar. Então, assim, é uma situação realmente muito delicada, né? E nesse momento a gente precisa nos unir e trabalharmos a empatia. Então, por mais que nós no momento não perdemos alguém que amamos, eu também não perdi para o vírus ninguém da minha família, mas com certeza conheço várias pessoas que perderam. Então, vamos ser empáticos, né? Vamos acolher, vamos ouvir a dor do outro, né? Vamos, nesse momento, apesar da gente não poder se abraçar, como você falou, né, da sua avó, que não pôde dar um abraço, mas vamos ouvir,
acolher, é o que a gente precisa. E aproveitando a ocasião, já que estamos falando de acolhimento, Sabrina, né, uma psicóloga maravilhosa daí do Rio Grande do Norte, idealizadora de um projeto Luto na Pandemia, né, ela nos convidou através do movimento Psi Sociedade, né, e aí nós nos unimos, psicólogos e psicólogas de todo o Brasil. A gente abraçou esse projeto com amor, né, no intuito de acolher você que está sofrendo com o luto, né? Então, nós estamos criando esse evento, vai ser um evento online e gratuito, tá? Aonde nós abriremos um espaço para que você, ouvinte, possa trazer a sua história, a sua memória de amor, trazer os seus sentimentos. Então, esse projeto ele vai ser lançado a partir do dia 10, tá? As inscrições serão abertas, né? Mas você que está ouvindo, se quiser já fazer a sua inscrição, pode entrar em contato comigo lá no meu Instagram, eu vou publicar tudo lá em relação ao projeto, né? Instagram, @limapsi. Você pode ir lá no meu direct, Érica, eu tenho interesse em participar do evento, eu quero fazer minha inscrição, e aí eu te acolho e a gente conversa. Também pode ser feita a inscrição pelo meu WhatsApp, eu vou deixar aqui o meu contato, 75998087684, tá? Vou repetir mais uma vez, 75998087684. E venha fazer parte, porque juntos, nos apoiando, nós iremos conseguir superar todo esse medo, toda essa incerteza do amanhã, né? Porque até o momento a gente não tem certeza, tudo pode mudar, as coisas elas mudam muito rápido, né? A prova disso é o próprio vírus, né? A gente estava vivendo em sociedade e de repente tudo muda, tudo se transforma e a gente tem que se adaptar. Então nós, psicólogos do movimento Psi Sociedade, estaremos abertos para te ouvir, acolher sua dor, acolher e ouvir a sua história. Tá? Vocês não estão sozinhos, nós estaremos aqui por vocês. Parabéns pela iniciativa, né? Uma iniciativa muito linda, muito plausível e que com certeza vai ajudar aí muitas pessoas, Brasil afora. Temos aqui... Então, sintam-se convidados e à vontade para fazer parte desse projeto. E obrigada a você também, Amanda, pela oportunidade de estar aqui e poder falar, né, divulgar esse projeto lindo que a gente está precisando, que a gente está preparando com muito carinho, com muito amor para essa sociedade que está precisando muito desse acolhimento nesse momento difícil. E essa é a nossa missão, né, na verdade, né, dar voz aí a vocês que estão nesse momento tão delicado, procurando ajudar o próximo. Isso é muito importante, são ações assim que ajudam a transformar o mundo em um lugar melhor, né? Com certeza, quando eu sempre faço questão de me envolver em projetos como esse e poder honrar o juramento que nós psicólogos fazemos na nossa formatura, né? A gente jura prezar pela qualidade de vida de todos os cidadãos e instituições. E ao fazer isso, a gente promove esse bem-estar social, né? O bem-estar comum. Deixa eu ler aqui o recadinho agora da nossa ouvinte, a Ana Lúcia. Boa noite, Amanda e Rossi. Doutora, sabe, o luto em si já é difícil. Passei por ele 2 vezes. Porém, passar o luto neste período, onde você não pode chegar perto, deve ser terrível. Beijos, Ana Lúcia. É verdade, Ana Lúcia, é bem difícil mesmo, né? Para as famílias que estão perdendo pessoas agora para esse vírus, ter que limitar a quantidade de pessoas, né? Na questão do sepultamento, não poder se despedir, é bem difícil, bem doloroso mesmo. Conheço algumas pessoas que passaram por essa situação, e eu queria que você falasse um pouquinho, Érica, sobre a questão do enfrentamento, né? Nós falamos que não existe
já conversamos sobre a questão do período, não existe um período determinado para se viver esse luto, né? Mas eu queria que você falasse um pouco sobre esse processo da vivência, né? Que você, de repente, desse até algumas dicas para pessoas que estão vivendo esse momento difícil e que muitas vezes se sentem perdidas, né? Muitas vezes foi uma esposa que perdeu o marido, foi uma filha que perdeu a mãe. E é muito difícil você perder uma pessoa muito próxima que você ama muito e você fica sem chão, né? E aí, o que é que eu faço com a minha vida a partir de agora? Acho que a primeira pergunta é essa: o que eu vou fazer com a minha vida? Então eu queria que você falasse um pouquinho agora desse processo. Então, Amanda, em primeiro lugar, a gente precisa respeitar o nosso tempo, respeitar e viver mesmo os nossos sentimentos, né? Muitas vezes a gente fica falando, eu não quero mais sentir, eu não quero mais sofrer, porém é necessário sentir, tá? Então, a primeira orientação que eu tenho a trazer é: vivencie o seu luto, tá? Sinta. Sentir o que as nossas emoções transmitem não é algo errado ou patológico. Respeite o seu tempo. A segunda dica é que eu sei que muitas vezes quando a gente perde o chão, esse sentimento ele nos invade, tá? E às vezes a gente fica sem direção. Então, quando a gente respeita o nosso tempo, a gente vai acabar entrando aí em um processo de montanha-russa, se formos parar para pensar. Quem está passando pelo luto, ele enfrenta altos e baixos nessa elaboração desse luto, né? Que seria aquela questão de cair a ficha que realmente aconteceu. Muita gente entra em luto e fica meio que anestesiado, né? Tipo, eu não acredito que aquela pessoa realmente se foi, tudo aconteceu tão rápido, eu fiz tudo no automático, né? Não tive tempo de pensar, de processar, não caiu a ficha ainda que eu nunca mais vou ver o meu ente querido. Por isso que é tão importante passar por esse processo de sentimento, de sentir realmente o luto, vivenciar o luto na sua plenitude. E aí o que acontece? Vai ter dias em que a pessoa vai estar bem, né? Vai estar até mais conformada, vai estar respirando fundo, e vai ter dias que a lembrança e a saudade vai apertar e a pessoa vai chorar, vai sentir, tá? Vai sentir de verdade, vai sentir aquela saudade que dói. E aos poucos, quando vamos ressignificando essas lembranças, essa memória, essa saudade ela vai se transformando, ela vai mudando, ela deixa de ser aquela saudade que dói para ser aquela saudade, como é que eu estou tentando procurar uma palavra para definir, seria aquela saudade eterna, aquela saudade confortante, né? A gente nunca vai deixar de esquecer quem a gente ama, né? A gente sempre vai lembrar dos momentos bons, dos momentos vividos, né? E essa saudade, com a elaboração do luto, ela vai se transformando em momentos, memórias de amor, como a gente está no nosso projeto. São memórias de amor que nunca serão esquecidas. Então, assim, não tem segredo para passar pelo luto. O luto, ele precisa ser vivido, né? E se você, ouvinte, sentir que não consegue, que não está conseguindo passar por essa elaboração sozinho, procure ajuda, né? Busque ajuda, seja de pessoas próximas, seja ajuda psicológica, seja ajuda profissional, né? Busque ajuda. Nós estaremos aqui para poder te ajudar nessa elaboração
nessa vivência desse luto. Então a dor, um dia ela passa. A saudade não, a saudade é para sempre. Jamais. Mas a dor... A saudade, as lembranças, mas a dor ela vai se acalmando à medida que a vivência do luto vai passando, mas ela sempre vai existir ali. Vai ficar uma cicatrizinha que sempre que a gente cutucar vai doer um pouquinho, né? A feridinha fica lá, mas a dor um dia diminui, né? A gente aprende a conviver com ela, na verdade, né? Exatamente, a gente aprende, a gente dá um significado a essa dor, né? Porque quando a dor só dói, ela se torna sufocante, mas quando a dor ela tem significado, quando a gente está sentindo a dor porque está com a saudade de alguém que a gente ama e a gente elabora isso, essa dor ela passa a significar algo. Então ela não é uma dor sufocante, ela é uma memória de amor mesmo. Joia. Eu vou chamar o intervalo aqui mais uma vez. No próximo bloco eu abro espaço para suas considerações finais para a gente encerrar, tá bom, Érica? Eu vou pedir para você esperar só mais um pouquinho. Sim, senhora. Minutos. Estamos agora no finalzinho do programa Meu Doutor. Esse já é o último bloco, né? Hoje nós estamos falando sobre um tema muito delicado, que é a questão do luto, principalmente, né, deste período que nós estamos vivendo agora, que está sendo tão difícil para todo mundo, né? Quem está conversando com a gente hoje sobre esse assunto é a Érica Lima, que é psicóloga, e está aqui nos trazendo, né, alguns esclarecimentos sobre a questão do luto, sobre como passar por esse período difícil e delicado. E, Érica, vou aproveitar esse finalzinho agora para deixar o espaço aberto para suas considerações finais. Se você tiver algum recadinho que queira para dar para os nossos ouvintes, né, alguma mensagem, pode ficar à vontade. Pode deixar também as suas redes sociais, o seu contato de atendimento. Eu queria só que você reforçasse um pouco a questão do evento, né, que vocês, da ação, na verdade, que vocês estão promovendo aí para as pessoas que perderam alguém, que estão passando, né, por esse momento de luto. Queria que você só reforçasse um pouquinho mais para quem não pegou, né, logo no início. Com certeza, Amanda. Então, ouvinte, para finalizar, eu quero deixar uma mensagem, em primeiro lugar, falando sobre que vocês não estão sozinhos. Nós estamos aqui e precisamos passar por esse momento difícil, por essa pandemia, por esses lutos, por esses medos, juntos, sendo empáticos uns com os outros, de mãos dadas, mesmo que de forma simbólica, né? E foi pensando nesse aspecto, em levar acolhimento, em ouvir, em abraçar, mesmo que de longe, nós criamos esse projeto idealizado por Sabrina, uma psicóloga daí do Rio Grande do Norte. Ela nos convidou através do movimento Psi Sociedade, onde psicólogos e psicólogas irão realizar esse acolhimento, né? Vai ser um evento online e gratuito. As inscrições elas serão efetuadas a partir do dia 10, porém, né, para vocês que já estão ouvindo, se quiserem entrar em contato diretamente comigo, a gente já realiza a sua inscrição, né? Pode ser feito através do direct do meu Instagram, @limapsi. Lá no meu Instagram também eu vou estar postando várias coisas a respeito do projeto, vocês podem acompanhar também a partir do dia 10. E também no meu WhatsApp, 759-9808-7684. Vou repetir novamente, 759-9808-7684. É só entrar em contato, e aí a gente realiza a sua inscrição e iremos te acolher, te ouvir, né? A gente quer ouvir a sua história. Então venha compartilhar essas memórias de amor conosco. Será um encontro virtual, é isso? Vai acontecer simultaneamente com todos os inscritos? Isso, será um encontro virtual, a gente vai organizar, né? As inscrições serão feitas no dia 10 e a gente vai entrar em contato com cada um para explicar como que vai funcionar, como vai ser esse encontro que estamos preparando.
vai ser feito meio que uma roda de conversa, em que nós iremos trocar histórias, memórias, e iremos oferecer apoio a todos vocês. Muito bom. Muito obrigada, Érica, pela sua participação mais uma vez aqui no programa Meu Doutor, né? Segunda vez que você está aqui com a gente. Graças a Deus, dessa vez não tivemos nenhum problema técnico. Da última vez nós tivemos um pequeno probleminha na nossa transmissão, mas dessa vez deu tudo certo, graças a Deus, né? E muito obrigada, esperamos poder recebê-la aqui mais e mais vezes para falarmos sobre outros assuntos também. Com certeza, né? Dependendo de mim, estarei sempre disponível para estar trazendo mais informação e alimentando cada vez mais a nossa parceria. Brigadão e até a próxima. Até.